Texto, diga graças a Deus. Está escrito assim: e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram, e os esconderam. Então voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Esse dia é dia de quê, irmãos? E nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Amém? Quem não leu Bíblia hoje já pagou a dívida, né, irmãos? Podeis tomar o vosso assento. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o capítulo de número 6 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo de número 24, nós vamos perceber que o texto diz que o rei da Síria, chamado de Ben-Hadad, ele subiu até a cidade de Samaria com todo o seu exército e cercou a cidade de Samaria, sitiou a cidade de Samaria, pelo que quem estava dentro da cidade não podia sair, e quem estava fora da cidade não podia entrar. Pelo que com isso, passado meses, se estabeleceu dentro de Samaria uma grande crise de fome. É interessante que todas as vezes que eu menciono a palavra crise, eu lembro de uma das expressões do Dr. Billy Graham, quando ele disse: bendita a crise que te faz crescer, bendita a queda que te faz olhar para o céu, e benditos os problemas que te faz buscar a Deus. Uma grande crise se estabelece em Samaria, uma fome terrível. A fome era tão grande que a Bíblia diz que cabeça de jumento estava sendo comercializada por 80 ciclos de prata, que equivaleria em nossos dias cerca de 3.000 reais. A fome era tão grande que até esterco de pombo
estava sendo vendido como alimento. E parece que quando a fome aperta, até o amor se esfria, porque o texto diz que já tinha mães que estavam sacrificando os seus filhos para poder se alimentarem. Pelo que quando o rei de Samaria, sabendo desta situação, como todo o ser humano, ele sempre tem que acreditar a culpa na conta de alguém. E toda esta culpa, deste cenário de fome, deste contexto de crise, foi colocado na conta do profeta da época, chamado de Eliseu. Pelo que Eliseu, sabendo disso, Eliseu disse: amanhã, a este mesmo horário, haverá comida na porta de Samaria. Pelo que um dos capitões, ouvindo isso, ele disse: nem que Deus abra janelas do céu, amanhã, a este horário, haverá comida na porta de Samaria. Pelo que Eliseu, ouvindo isso, disse: tu vai ver, mas tu não vai comer, porque incrédulo não merece participar dos milagres de Deus. Incrédulo não merece participar daquilo que Deus está fazendo. A Bíblia diz que diante deste cenário, do lado de fora de Samaria, na porta de Samaria, havia quatro homens que estão em estado de lepra. É interessante que todas as vezes que a Bíblia menciona a respeito de leproso, a Bíblia sempre tem alguma lição a nos ensinar. Permita-me esta noite citar dois exemplos registrados no Novo Testamento. O primeiro deles está registrado em Mateus capítulo de número 8. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter pregado o grande sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças, diz o texto que Jesus, ele desceu do monte. Quando Jesus desce do monte, uma coisa inédita acontece, porque a Bíblia diz que aparece um leproso. E o interessante é que este leproso, ele não é como os outros, porque os outros, ao ver alguém, se distancia. Este faz ao contrário. Ao ver Jesus, ele não se distancia, ele se aproxima, porque ele entende que aquele a quem ele está se aproximando é alguém que não se contamina, é alguém incontaminável. Ele vai se aproximando. Por quê? Porque se aproximar de Jesus, você nunca perde. Se aproximar de Jesus, você só ganha bênção, só ganha restauração, só ganha poder, só ganha salvação, só ganha cura, só ganha avivamento. Se aproximar de Jesus, aí ninguém perde, a gente só ganha. E é interessante que ele se aproxima, e quando ele vai se aproximando, ele adora, e quando ele adora, ele diz Senhor, e quando ele diz Senhor, ele diz assim: se tu quiser, tu podes
me tornar limpo. Eu gosto desta expressão. Por quê? Porque eu já vi gente pregar e dizer que esta expressão do leproso é uma forma de incredulidade. Eu já vi gente pregando e dizendo que esta expressão do leproso é uma falta de fé. Mas eu percebo que a expressão "se tu quiseres" do leproso é um reconhecimento da pessoa bendita de Jesus. Eu entendo que a expressão "se quiser" do leproso revela uma humildade na hora de falar com o mestre. Quando ele diz: "se tu quiseres, tu podes me tornar limpo", ele está dizendo: Senhor, eu sou pequeno, mas tu é grande. Ele está dizendo: Senhor, eu não tenho poder, mas tu tens todo o poder. Ele está dizendo: eu não sou nada, mas tu é tudo. Quando ele diz "se tu quiseres", ele está dizendo: não é a terra que manda no céu, ainda é o céu que manda na terra, que governa a terra, que opera na terra, que faz milagre na terra. Eu estou ciente disto aqui esta noite, que se Deus quiser, Ele faz. Se Deus quiser, Ele salva. Se Deus quiser, Ele liberta. Se Deus quiser, Ele batiza com o Espírito Santo. Se Deus quiser, Ele enche o teu vaso de azeite esta noite. Se Ele quiser, Ele faz. Porque Jesus olhou para ele em um ato imediato. Jesus disse assim: eu quero ser purificado agora. Eu quero ser purificado agora. Porque agindo Deus, quem irá impedir? Aleluia. Jesus cura ele imediatamente. Mas em contrapartida, nós temos o segundo episódio. Este registrado em Lucas capítulo 17. Neste texto, nós não temos um leproso, nós temos 10 leprosos. Esses são diferentes, porque eles não se aproximam. Em distância, ele diz: queremos ser purificado. Mas Jesus olha para eles e reage de forma diferente. Porque Jesus olha para ele e diz assim: vão e se apresentem ao sacerdote. E a Bíblia diz assim: e enquanto eles iam, eram purificados. Observe que em Mateus 8, Jesus purifica através de um ato imediato. Mas em Lucas 17 parece mais uma espécie de processo. Eu sei, e o meu desejo é este, o nosso desejo é este, de orar agora e Jesus fazer agora, e Jesus curar agora. Mas a verdade é que nem todo dia a gente vai orar e Jesus vai curar imediatamente. Tem dias que Ele vai curar, sim, mas através de processos. Cada passo que eles davam, eles eram purificados. Cada passo que eles davam, acontecia o agir de Deus. Porque tem dia que é assim, tem dia que é um processo, tem dia que para ver cura vai passar pela sessão de quimioterapia. Tem dia que para ver cura Deus vai usar as mãos dos médicos. Mas entenda uma coisa: seja no ato imediato ou seja no processo, em todos eles existe a boa mão de Deus trabalhando, existe a boa mão de Deus agindo, existe a boa mão de Deus operando. Glória a Deus. Mas aqui em 2 Reis capítulo 7,
não tem um leproso, não tem 10 leprosos. Aqui nós temos 4 leprosos. E esses leprosos estão vivendo o reflexo da crise, da fome, da falta de alimento, da falta de pão dentro de Samaria. E esses leprosos, eles travam um diálogo. E qual é o diálogo que eles travam? Um olha para o outro e diz assim: se nós ficarmos aqui do jeito que a gente está, a gente vai morrer. Se nós entrarmos para dentro de Samaria, a gente vai morrer. E a pergunta deles é: o que a gente faz para não morrer? O que a gente faz para permanecer vivo? Querido, se esta pergunta viesse de dentro de Samaria, eu entenderia. Se esta pergunta viesse de dentro da corte de Samaria, eu entenderia. Se este desejo de permanecer vivo viesse de qualquer outra pessoa, eu entenderia. Mas o desejo de permanecer vivo vem de 4 homens que têm tudo para querer morrer. Mas mesmo tendo tudo para querer morrer, eles estão dizendo: o que é que faz para a gente permanecer vivo? O que é que faz para a gente continuar andando? O que é que faz para a gente continuar vivo? O que é que faz para a gente continuar pregando? O que é que faz para a gente continuar cantando? O que é que faz para a gente continuar fazendo a obra de Deus? Vale tudo, só não vale morrer. Vale tudo, só não vale entregar os pontos. Vale tudo, só não vale desistir da vida. Eu vim esta noite aqui, debaixo da autoridade de Deus, dizer para você que a morte não é a solução. A morte não é o final da caminhada. A morte não é o caminho para solucionar os teus problemas. Eu vim aqui esta noite para dizer para você: permaneça vivo, permaneça vivo, permaneça vivo, permaneça vivo, permaneça vivo, porque Deus quer te usar é vivo, Deus quer te levantar é vivo, Deus quer te dar poder é vivo, Deus quer te usar vivo. Que faz para a gente continuar vivo? E esses leprosos aqui, eles nos ensinam princípios preciosos das boas novas, da boa notícia. O primeiro princípio que esses leprosos nos ensinam para as boas novas é o princípio do movimento. Evangelho é movimento. Eu vou repetir: evangelho é movimento. Olha o que o verso 5 diz: e se levantaram ao crepúsculo. Evangelho é movimento. Deus não te chamou para ficar parado. Deus te chamou para se movimentar. Jesus, em João 4, diz o texto que ele saiu da Judeia, se movimentando para Galileia, mas antes precisava se movimentar até Samaria, porque em Samaria ele ia pregar para a mulher samaritana, e a mulher samaritana ia se converter ao Evangelho. Evangelho é movimento. Crente foi chamado para se movimentar
avançar. Crente não é para ficar parado. Crente não é membro de banco. Crente foi chamado para se movimentar no corpo de Cristo. Por que, pregador? Porque o evangelho é movimento. Queridos irmãos, você precisa entender que a soberania de Deus, ela anda de mãos dadas com a responsabilidade humana. É um princípio de se movimentar. Eu estava observando os milagres de Jesus e eu percebi uma coisa interessante, que todo milagre que Jesus operou, existe um movimento humano e uma ação divina. Vou repetir, um movimento humano e uma ação divina. Observe, João, no seu livro, no capítulo 21 e no verso 25, João diz assim: se fosse contar os milagres que Jesus fez, não teria livro que caberia. Ele fez muito milagre, mas João faz questão de mencionar 7 dos milagres que Jesus operou. Dentre desses 7 milagres, João vai escrever, mostrando que todos eles existe um movimento humano e uma ação divina. Quer ver? Em João capítulo 2, Jesus está em bodas de Caná da Galileia. A Bíblia diz que existe ali um casamento. Neste casamento, acabou-se o vinho. Quando acaba o vinho, diz o texto, que alguém vai até Maria. Maria não pode solucionar, mas Maria diz assim: faça tudo que ele mandar. Aí a Bíblia diz que Jesus olha e diz assim: enchei as talhas e trazei. Alguém vai lá, movimento humano, enchendo as talhas e trazendo até Jesus. Quando traz até Jesus, aí entra a ação divina. Por quê? Porque o texto diz que Jesus transforma água em vinho. Movimento humano e ação divina. Em João capítulo 4, a Bíblia diz que o filho do oficial, ele está doente. Jesus ainda não está presente no ambiente. O oficial vai até os discípulos. Os discípulos não têm poder para fazer nada. Jesus chega, Jesus olha para o oficial e diz: olha, curar é comigo, agora ser pai é com você, vai para casa. Quando ele vai para casa, a Bíblia diz que ele chega diante do servo e diz: como é que está o meu filho? E o servo diz: ele está curado. Que hora foi a cura? Foi a parte da tarde. Aí o oficial olhou e disse: foi na hora que ele falou para mim vir para casa, foi na hora que ele liberou a palavra. Movimento humano e ação divina. Em João capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus chega diante do tanque de Betesda. Tem um camarada lá que já está há 38 anos, paralítico. Jesus olha para ele e diz assim: curar é comigo, ação divina. Agora se levantar, pegar sua cama e sair andando é com você, movimento humano. Em João capítulo 6, a Bíblia diz que os discípulos estão sobre o mar, já é madrugada, e diz a Bíblia que lá vem Jesus caminhando sobre as águas. O próprio movimento humano, a própria ação divina vem caminhando, vem caminhando, vem caminhando. Os discípulos
estão desesperados. É um fantasma no meio do turbilhão. Jesus brada lá do meio do mar dizendo: filhos, não temas, sou eu. Quando ele diz filhos, não temas, sou eu, alguém reconhece a voz do mestre e diz assim: Pedro, é a voz do mestre que vem andando sobre as águas. Ainda em João capítulo 6 diz a Bíblia Sagrada que Jesus está no deserto, uma grande multidão está acompanhando Jesus. De repente Jesus olha e diz assim: não tem nada para este povo comer, não tem nada para alimentar esse povo. Os discípulos dizem: Senhor, não tem nada, já é tarde, não tem mercado perto, não tem padaria perto, não tem dinheiro. Mas de repente André se levanta e diz: Senhor, tem um rapaz ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus olha e diz assim: traga a matéria. Aí o movimento humano vai lá, pegando os 5 pães, os 2 peixinhos e levando até Jesus. Quando traz a Jesus, Jesus levanta para o céu. E a Bíblia diz assim: e tendo dado graça, ia partindo, ia multiplicando. E tendo dado graça, ia partindo, ia multiplicando. Porque parece que quanto mais a gente agradece, mais Deus multiplica. Quanto mais a gente agradece, mais Deus opera. Quanto mais a gente agradece, mais a fartura. Quanto mais a gente agradece, mais milagre acontece. Quanto mais Jesus agradecia, mais pão multiplicava, mais peixe multiplicava. O que tem de crente que em vez de agradecer, fica murmurando. Não, quanto mais a gente agradece, mais multiplica. Então o que é um conselho? Para de murmurar. Enquanto você está murmurando e reclamando que está no meio do deserto, e no deserto você só está comendo banana e jogando a casca fora, tem gente vindo atrás de você que está comendo a casca que você está jogando e dando graças a Deus. Enquanto você está aí reclamando, murmurando que não tem um sapato bonito para calçar, tem gente que não tem nem os pés, mas está feliz e dando graças a Deus. Para de reclamar e agradeça. Levante a sua mão para o céu. Esta noite você pode agradecer a Ele. Você pode agradecer a Ele pelo que Ele tem feito, pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele está operando. Você pode agradecer a Ele por esta obra, por este evento, por este congresso, pelo que Deus está fazendo. Em João capítulo 9, é trazido até Jesus um cego de nascença. Jesus olha para ele e diz: curar é comigo, ação divina. Agora ir até o tanque de Siloé e se lavar é com você. Aí lá vai o cego até os tanques de Siloé e vai lavando os olhos. Quanto mais lava, mais ele vai enxergando. Quanto mais lava, mais ele vai enxergando. Em João capítulo 11, João registra o 7º milagre de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e Jesus olha e diz assim: ó, tirai a pedra. Eu sei que você já cantou muito dizendo: remove a minha pedra, me chama para fora. Mas a verdade é que Jesus não vai remover o que Ele não colocou. Jesus chega e diz: tirai a pedra. Por quê? Enquanto ninguém tirar a pedra, eu não vou fazer nada. Movimento humano, ação divina. Aí alguém vai lá, pega a pedra e tira a pedra. Movimento humano. Vai tirando a pedra, movimento humano. Vai tirando a pedra, movimento humano. Quando isso acontece, aí Jesus entra com a ação divina. Lázaro, sai para fora. Movimento humano.
e ação divina. Se você quer viver milagre de Deus, você precisa se movimentar. Se você quer viver o poder do Evangelho, você precisa se movimentar. E ao descer sobre vós o meu Espírito, ser-me-ei testemunha em Jerusalém, se movimentará para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Evangelho é movimento, Evangelho é movimento, Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Evangelho é movimento. Eu creio no poder deste Evangelho. Evangelho não é para gente parado. Evangelho não é para gente dormioco. Evangelho é para gente que se movimenta. Evangelho é para quem tem coragem. O que tem de gente, irmão, que vive parado, estacionado, não é brincadeira. Evangelho é movimento. Se levantaram ao crepúsculo, reagiram. Tem gente, irmão, que vive numa preguiça do inferno. É preguiça para tudo. Tem gente que acorda 12:30 e acorda cansado. Acorda tão cansado que parece que passou a noite sonhando que estava trabalhando. Oh querido, sabe o que chama isso? Isso se chama preguiça. Evangelho não é para gente preguiçoso. Porque tem crente, irmão, que só não morre de preguiça porque tem preguiça de morrer, senão já estava morto. Tem obreiro preguiçoso, tem crente preguiçoso, mas eu vim esta noite aqui, pelo poder do Evangelho de Deus, dizer para você: é noite de se levantar, é noite de se levantar, é noite de se levantar. Levante a sua mão. Cadê os crentes que fazem parte do movimento do Evangelho, do movimento do Evangelho, do movimento das boas novas? Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui. O Pai movimenta, o Filho movimenta, o Espírito movimenta. O Evangelho é movimento, é poder de Deus. Shaddai Chei Kalaya. Levante a sua mão para o céu. Levante a sua mão para o céu esta noite. Deus está dando poder para crente aqui. Deus está dando coragem para crente aqui. Chega de preguiça, chega de medo. É tempo de movimentar e dizer a respeito das boas novas do Evangelho. Queridos, nós vivemos a época de tanta gente desanimado. Evangelho não é para gente desanimado. O que tem de gente se arrastando. Tem gente tão desanimada, irmão, que a gente olha para ele, a gente tem que clamar o sangue de Jesus para não desviar a mensagem. De tanto desânimo. Tem crente desanimado que ele está doido para encontrar outro pior do que ele. Para quê, irmão Jefferson? Para disputar quem que está mais desanimado. A gente não vê crente disputando quem está mais forte na oração, quem está mais forte na obra de Deus, mas disputar quem está mais desanimado é o que mais tem. Por quê? Porque o desanimado chega para o outro e diz assim: rapaz, eu estou quase parando, eu estou quase desistindo. Aí o outro desanimado, para não ficar por baixo, diz assim: rapaz, então você está melhor do que eu. Por quê? Porque enquanto você está quase parando, enquanto você está quase desistindo, eu já desisti, ó. Eu já parei, ó. Crente desanimado é perigoso. Crente desanimado é perigoso. Quer ver um exemplo bíblico? Em Números 13, a Bíblia diz que Deus falou com Moisés, dizendo assim: Moisés, reúna 12 camaradas aí, cada um de uma tribo, e manda para espiar a terra.
e ver se a terra é boa ou se a terra é mal. Ver se a terra é fértil ou se a terra é estéril. Ver como é que está a terra. Quem é que mora na terra? Quem é que habita na terra? Aí a Bíblia diz que foram. Eles viram que a terra era boa. Era tão boa que um homem só não levava um cacho de uva. Tinha que ser 2. A terra era boa. Manava leite e mel. Aí eles voltaram. Quando chegaram diante da congregação, versículo 30 de Números 13, diz o texto que Caleb animosamente se levantou e disse assim: iremos e possuiremos a terra. Aí a Bíblia diz que os 10 olhou e disse: não dá. Tem gigantes na terra, e aos nossos olhos somos como gafanhotos. Uma congregação de 2 milhões de pessoas desanimou na hora. 10 camaradas desanimou 2 milhões de pessoas. Gente desanimada é perigoso. Mas esta noite Deus está te dando ânimo aqui. Deus está te dando ânimo. Ânimo para pregar as boas novas. Ânimo para se movimentar na presença do eterno Deus. Em segundo lugar, o segundo princípio do Evangelho que os leprosos nos ensinam é o princípio da confiança. A Bíblia diz que eles se levantaram e Deus fez ouvir no arraial dos inimigos um barulho de um grande exército. Evangelho é confiança. Não dá para estar no Evangelho se você não confiar. Evangelho é confiança. Jeremias 17:7 diz o texto: bendito o homem que confia no Senhor, será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e no tempo certo dará o seu fruto. Queridos, nós vivemos dias tão difíceis. Ou a gente confia em Deus, ou a gente morre. Nós vivemos dias tão complicados. Ou a gente aprende a confiar em Deus, ou não tem jeito. Todas as vezes que eu falo de confiança, eu lembro de Atos capítulo 12. A Bíblia diz que Herodes mata Tiago à espada e prende o pastor da igreja, que era Pedro. E a Bíblia diz que ele coloca Pedro dentro de uma cela, 16 soldados em volta de Pedro, e com uma sentença de morte no outro dia. Só que o que me chama a atenção é porque a Bíblia diz que Pedro, naquela noite, Pedro dormiu. A minha pergunta hoje à noite: você no lugar de Pedro, você dormiria? Querido, eu não sei se eu dormiria. Seu amigo acabou de morrer, assassinado. Tem 16 camaradas ao seu redor. Você tem uma sentença para logo cedo. Será que você dormiria? Para ser sincero, eu acho que eu não dormiria. Não teria clonazepam, zopidem, rivotril que me fizesse dormir aquela noite. Mas Pedro confia tanto em Deus, que Pedro dorme. E o anjo aparece até Pedro pela madrugada. E a Bíblia diz assim: e o anjo tocou em Pedro. Pedro estava tão tranquilo, confiando em Deus, que o anjo teve que tocar e dizer assim:
acorda, Pedro. Querido, confiar em Deus é Deus dizer assim: senta, e você nem olhar se tem cadeira. Confiar em Deus é mesmo diante da ameaça da morte, você está firmado o coração na promessa de Deus, do poder do Evangelho. E a Bíblia diz que o anjo acorda Pedro. Pedro parece que ainda está meio assim com sono. E o anjo diz assim: Pedro, calça a sandália. Querido, para quem vai fugir, sandália é necessário? Não é. Pelo contrário, é mais fácil você pegar a sandália, jogar para lá e sair correndo. Mas o anjo olha e diz: Pedro, calça a sandália. É como se Deus estivesse dizendo assim: Pedro, você confia tanto em mim, que até aquilo que você julga desnecessário, eu vou cuidar para você. Em outras palavras, Deus está dizendo para Pedro: Pedro, eu vou cuidar nos mínimos detalhes. Só confia no que eu posso fazer. Só confia no que eu posso realizar. Evangelho é confiança. Quer você fazer o Evangelho? Quer estar no Evangelho? Pare de olhar para os obstáculos, aprenda a confiar. Para de olhar para as lutas, aprenda a confiar. Para de olhar para as adversidades, aprenda a confiar. Não dá para permanecer no ministério se a gente não confiar. Não dá para fazer a obra de Deus se a gente não confiar. Não dá para se envolver com o Evangelho se a gente não aprender a confiar em Deus. Talvez você veio aqui essa noite só para ouvir isso aqui. Aprenda a confiar em Deus, porque Deus vai cuidar de tudo nos mínimos detalhes. Levante a sua mão para o céu esta noite. Receba esta palavra. Deus vai cuidar de tudo para você nos mínimos detalhes. Deus vai cuidar desta obra. Deus vai cuidar da tua casa. Deus vai cuidar da tua família. Deus vai cuidar dos teus filhos. Deus vai cuidar do teu casamento. Deus vai cuidar da faculdade. Deus vai cuidar da empresa. Deus vai cuidar de tudo para você nos mínimos detalhes. Confia. Pedro vestiu a capa. Não me pergunta o que aconteceu com os 16 soldados, porque eu não sei. Não me pergunte como é que foi aberto as portas da prisão. Eu só sei de uma coisa: o anjo foi na frente e Pedro foi atrás. O anjo foi na frente e Pedro foi atrás. Pedro não precisou bater em nenhuma porta. Nenhuma porta. O que tem de gente querendo arrombar a porta, escancarar a porta. Pedro não precisou bater em nenhuma porta. A única porta que Pedro precisou bater foi a porta da igreja. Que quando ele bateu, a moça saiu de lá, ouviu a voz dele e disse: é Pedro, é Pedro, é Pedro. E o texto disse: e a igreja estava em contínua oração pela vida de Pedro. E a igreja estava em contínua oração pela vida de Pedro. Quem confia ora, quem confia ora. Esta noite Deus está dizendo para alguém: continue orando, continue orando, continue orando, continue orando, continue orando, porque Deus vai fazer a obra. Continue orando, porque Deus vai mandar recursos. Continue orando, porque Deus vai enviar a providência. Continue orando. Em terceiro e último lugar, primeiro, o Evangelho é movimento. Segundo, o Evangelho é confiança. E terceiro, o Evangelho é partilha. Porque a Bíblia diz que Deus fez ouvir um grande barulho no arraial dos sírios, pelo que 50 mil homens
se levantaram e foram embora. E quem é que estava lá? Um exército. Um exército de quanto? De 4 homens. Na provisão de Deus. E quando ele chegou lá, não tinha nenhum inimigo. O que é que tinha? Mesa cheia. O que é que tinha? Bebida, tinha comida, tinha pão, tinha ouro, tinha prata, tinha joia. O que é que tinha? Fartura. Por quê? Porque é só na presença de Deus que a gente encontra isso. É só na presença de Deus que a gente encontra fartura. Fartura de alegria, fartura da presença de Deus. É só na presença de Deus que a gente encontra essa fartura, esse banquete de providência. Agora tem o segundo diálogo, verso 9. Diz o texto que eles conversam outra vez. E o que eles dizem? Eles dizem assim: não fazemos bem ficar calado. Por quê? Porque hoje é dia de boas novas. E se a gente ficar calado, algum mal nos sobrevirá. Então levantemos e iremos até a casa do rei e anunciaremos a boa notícia. Se você diz que provou do banquete de Deus, se você diz que provou da fartura da presença de Deus, do banquete de alegria, do banquete da providência, do banquete da salvação, do banquete do milagre, e você não deseja partilhar isso, você não participou de nada ainda. Porque todo aquele que participa do banquete de Deus, ele tem o privilégio, ele tem a alegria, ele tem o prazer de falar as boas novas, ele tem o prazer de falar a boa notícia, de partilhar o que Deus está fazendo. O que é evangelho? O que é boas novas? Boas novas é um mendigo olhando para outro mendigo e lhe dizendo aonde encontrou o pão. Eu vou repetir: evangelho é um mendigo olhando para outro mendigo e dizendo aonde encontrou pão. Ele se levanta e diz: hoje é dia de boas novas. Porque se você não tem preocupação de levar alguém para o céu com você, se você não tem preocupação de ser instrumento para salvar almas, eu tenho dúvida se a sua alma está salva. Se você perdeu este prazer de falar as boas novas do evangelho, se preocupe. Se você perdeu esse sentimento de dizer o que Deus está fazendo, se preocupe. Mas esta noite Deus está te devolvendo alegria. Deus está te devolvendo alegria. Deus está te devolvendo alegria. Alegria de anunciar as boas novas. Alegria de anunciar o evangelho tão puro, o evangelho tão verdadeiro, o evangelho tão gracioso, o evangelho purificador, o evangelho transformador, o evangelho libertador, o evangelho que tira o homem da cachaça e transforma ele. As boas novas que tira o homem da prostituição e transforma ele. As boas novas que mudam o caráter, que transforma o homem por completo. Levante a sua mão para o céu esta noite. Deus está trazendo a você a alegria de evangelizar novamente.
Deus está te trazendo a alegria de pregar novamente. Deus está lhe trazendo aquele fogo, aquela chama, aquele sentimento de ganhar almas, aquele sentimento, aquele amor, aquele zelo de ser um instrumento de Deus. Deus quer te usar nesta noite. Deus quer te usar nesta última hora. Deus quer te levantar nesta noite. Deus quer te usar para dizer a respeito das boas novas. Uma boa notícia está chegando aí. Uma boa notícia está nos seus lábios para poder partilhar. Levante a sua mão esta noite. Sinta o Espírito de Deus esta noite. Sinta o Espírito de Deus acendendo o teu coração esta noite, aquecendo o teu coração esta noite. Hoje é um dia de boas novas. Hoje é um dia de boas novas. Hoje é um dia de boas novas. Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que os pastores estavam cuidando do rebanho na madrugada, e os anjos cantavam no céu. Hoje é dia de boas novas, porque nasceu em Belém o Salvador do mundo. Hoje é um dia de boas novas, de dizer a este mundo perdido, de dizer a este mundo pecaminoso, de dizer à cidade de Itubiara: Jesus é o Salvador, Jesus é a esperança, Jesus é a alegria, Jesus é o poder, Jesus é a graça, Jesus é o amor, Jesus é a redenção. Jesus, Jesus, Jesus. Shanarai Shri Kalaya, Shanai Tri Kalamaya, Uriande Kalashui Alaya. Hoje é um dia de boas novas. Hoje é um dia de boas novas. Hoje é um dia de boas novas. Se coloque em pé esta noite em nome de Jesus. Hoje é um dia de boas novas. Hoje é um dia de uma notícia nova. Hoje é um dia de anunciar as boas novas. E o Espírito de Deus vai tocar em pessoas. E o Espírito de Deus vai levantar pessoas. E o Espírito de Deus vai capacitar pessoas. E o Espírito de Deus vai encher pessoas. E o Espírito de Deus vai fazer uma obra extraordinária esta noite pelo poder do Evangelho. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos agora. Aleluia. Só quem provou do banquete espiritual tem prazer de anunciar a boa notícia. Só quem é salvo tem prazer de anunciar a respeito do Salvador. Só quem já nasceu de novo tem prazer, tem alegria de anunciar o Evangelho. Que evangelho pregar? O Evangelho verdadeiro. Não é esse evangelho de gente mentiroso, não é esse evangelho de gente safada, não é esse evangelho de gente picareta, não é esse evangelho de gente enganador, não é esse evangelho de triunfalismo, não é esse evangelho de coach, não é esse evangelho do me dá cada lá, não é esse evangelho é um evangelho verdadeiro, um evangelho que se preocupa com a alma, que se preocupa com a sua ida e morada no céu. Feche os seus olhos esta noite. Pode cantar. Aleluia. Só quem sente, só quem sente essa presença. Fecha o olho e abre a boca agora. Diga a Jesus: me faz o anunciador das boas novas. Que eu possa falar a excelência do Evangelho que está dentro de mim. Que a tempestade vier te afogar, Espírito de Deus, Ele vem com toda esta noite, e manda acalmar. pelo poder do Evangelho. Quem é o homem que teve o poder? Eu te peço, levanta este irmão. Israel, Levanta este irmão caminhar por com desejo grande por almas, vermelho, com a sede por vidas. fez caminho Levante este irmão com ânimo. o povo de Israel passar. Seja cheio do Espírito agora. Os pés enxutos
Quem é batizado com o Espírito Santo, feche o olho e abra a boca agora. Fale em línguas espirituais esta noite. Receba a presença da glória de Deus. Receba a presença do Espírito de Deus. Receba! Xalabaracaya Xuia. Sei com Lamantui Labaia. Lamantui Calabaxuia. Receba a unção de Deus. Receba a renovo agora. Receba o toque de Deus agora. Sinta o poder do Evangelho. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te Tem queimar. poder, tem poder, tem poder. Tem poder. Seja curado esta noite. Seja renovado esta noite. Seja tocado pelo Espírito de Deus esta noite. Xarabacaia Nabaraia. Rabacandarabaxuia. Recebe. Recebe, recebe a unção de Deus. Atravessar, chama este homem com fé, só Ele Hoje é o dia de boas novas. Irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da Deus vai te usar. Deus vai te usar. Logo este homem para te ajudar. É nas horas mais para falar as boas novas. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel com oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja Jesus, o Salvador. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Jesus é o Evangelho. Jesus é as boas novas. Aleluia. Que nós, como crentes salvos, tenhamos este prazer, essa alegria de anunciar as boas novas. A boa notícia do Cristo que morreu na cruz, mas está vivo, está no nosso meio, está operando esta noite de uma maneira extraordinária. Em nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, venha aquecer a alma de cada crente aqui esta noite. Que aquela alegria do início da fé, do início da caminhada, que aquela alegria de falar de Jesus venha queimar dentro do vosso coração. Antes de eu devolver o microfone, tem alguém que não é crente no nosso meio que aceitar Jesus esta noite? Se tiver, venha aqui esta noite, eu ainda quero orar por você. Pregador, estou afastado e quero voltar hoje. Tem alguém? Pregador, não sou crente e quero aceitar Jesus. Tem alguém? Não tem ninguém? Mas que Deus possa aquecer o teu coração pelo Evangelho de Deus. Não deixe a frieza te tocar, te tomar. Não deixe a falta de fé, o desânimo interromper o que Deus quer fazer através da sua vida. Não deixe a preguiça, não deixe os escândalos te desanimar, não deixe o testemunho mal dos outros te desanimar, mas seja anunciador de boas novas. Deus abençoe.